O mundo do futebol estava em êxtase total. A Copa do Mundo da Rússia em 2018 ainda em andamento, enquanto algo inesperado acontecia na Tailândia. Cercados por uma montanha implacável e envoltos na escuridão, 12 meninos e o treinador do time de futebol Javalis Selvagens perderam a percepção do tempo e ficaram presos numa caverna. Cercados por água e rochas, o pavor, talvez até o desespero, provavelmente tomou conta deles. Ainda assim, mais do que tudo, estavam decididos a continuar vivos. Usando pedras, cavaram uma cova de 5 metros de profundidade para permanecerem unidos e manter o calor corporal. Eles não dispunham de alimentos, mas conseguiam se hidratar com as gotas de água potável que escorriam pelas paredes da gruta. A escuridão era constante, porém eles possuíam lanternas. Havia também ar respirável, graças à permeabilidade das rochas que permitia a circulação do oxigênio. Contavam com o essencial para permanecerem vivos, ao menos por um período limitado. E, acima de tudo, os javalis selvagens tinham uns aos outros. Restava apenas o mais desafiador: manter a esperança de serem encontrados. Do lado de fora da caverna, uma ampla mobilização de busca começava a ser organizada com urgência. As autoridades acionaram o grupo de elite da Marinha da Tailândia, além da Força Policial Nacional e diversas equipes especializadas em resgate. Moradores da região também se voluntariaram para ajudar. Os javalis selvagens se encontravam em algum trecho dos complexos labirintos de Tham Luang, mas a localização exata era desconhecida. E como as equipes poderiam alcançá-los? Explorar o interior da caverna era uma tarefa complicada. A maioria dos mergulhadores da Marinha possuía pouca familiaridade com esse tipo de ambiente. Além disso, o clima não colaborava. Chuvas intensas continuavam a fazer o nível da água subir, inundando galerias e bloqueando o acesso a várias áreas da caverna. Ninguém tinha ideia do que fazer, disse um voluntário. Quer saber como eles foram salvos? Deixa seu like e vem comigo conhecer esta história. Um aviso importante: as cavernas apresentam diversos perigos. Nunca entre em uma caverna sem guia, especialmente se não estiver familiarizado com o local e estar preparado para situações inesperadas. Cuidado! No sábado de 2018, 23 de junho, o jovem Pirapat Sompyangjai completou 17 anos. Uma data que muitos adolescentes ao redor do mundo costumam comemorar de forma especial. Sua família havia preparado um bolo amarelo do personagem Bob Esponja e diversos presentes envoltos em embalagens coloridas, em sua casa situada em uma comunidade rural no distrito de Mae Sai. No entanto, naquele dia, o garoto não voltou correndo para casa. Ele estava acompanhado dos colegas de time dos javalis selvagens, uma equipe de futebol juvenil, e do treinador assistente Aki Chantawong. Após o fim do treino, o grupo percorreu trilhas de bicicleta por campos de arroz e subiu colinas cobertas por matas úmidas, ainda molhadas pelas chuvas recentes. O destino deles era a caverna Tham Luang, um local muito apreciado pelos garotos, que tinham o hábito de explorar cavernas e passagens ocultas nas montanhas que dominam a paisagem de Mae Sai. Assim que chegaram à entrada estreita de Tham Luang, o grupo deixou bicicletas e mochilas do lado de fora. O time juvenil e seu jovem treinador estavam prontos para comemorar o aniversário de Sompyangjai. Era um lugar que costumavam visitar com frequência. Em algumas ocasiões, percorriam até 8 quilômetros pelos túneis, durante rituais simbólicos em que gravavam os nomes dos novos integrantes do time em uma das paredes da caverna. Cheios de energia e entusiasmo, entraram levando apenas suas lanternas. Não precisavam de muito mais, afinal, a ideia era permanecer ali por cerca de 1 hora. Enquanto isso, na casa de Sompyangjai, o bolo de aniversário permaneceu intacto. A apreensão começou a tomar conta da família. Onde estariam os javalis selvagens? Eles são dados como desaparecidos por uma mãe depois que seu filho não voltou para casa naquela noite. As autoridades locais começaram a procurar os meninos.
o guarda florestal Phat From Young atuava no parque havia 2 anos e tinha o costume de verificar todas as noites se alguém havia ficado preso dentro da caverna. Segundo ele, era relativamente comum que visitantes se perdessem, especialmente quando não comunicavam a entrada no local. Ao chegar à entrada da caverna, ele avistou bicicletas estacionadas, sinais claros de que havia pessoas lá dentro. Avançando um pouco mais, encontrou o ponto onde os meninos haviam deixado celulares, mochilas e calçados, e logo percebeu que se tratava de um grupo de crianças. A partir dessa descoberta, teve início a operação de resgate. Um especialista na caverna de Tham Luang relatou que poucas pessoas sabiam se orientar naquele ambiente, devido à complexidade e à extensão do sistema de túneis. O mergulho em cavernas exigia treinamento especial e nervos de aço. O equipamento era limitado e as fortes correntes ameaçavam desviar os mergulhadores. As chuvas de monções castigavam a região, ameaçando inundar a caverna completamente. De atração tranquila à ameaça extrema, estendendo-se por 10 quilômetros sob a cordilheira que divide a Tailândia de Myanmar, Tham Luang é considerada o 4º maior complexo de cavernas do país. Seu nome completo é Tham Luang Hun Nam Nang Non, que significa a grande caverna e fonte da água da mulher adormecida da montanha. Carregada de lendas e tradições populares, a caverna é um destino bastante procurado para passeios curtos, especialmente por jovens aventureiros. A caverna apresenta seus perigos. Pessoas já desapareceram em Tham Luang anteriormente. Com a chegada da temporada de monções, em julho, o local deixa de ser apenas uma atração turística e passa a representar um sério risco. Durante o período chuvoso, o interior da caverna pode ser tomado por até 5 metros de água, e por isso só é considerado seguro visitá-la entre os meses de novembro e abril. Existe uma placa externa proibindo a entrada fora de época. A correnteza é forte, a água é turva e quase não se enxerga nada, relatou o guia local Joshua Morris. Quando as galerias ficam submersas, o perigo aumenta tanto que até mergulhadores experientes enfrentam grandes dificuldades. Do lado de fora da caverna, uma ampla força-tarefa de busca começou a ser organizada com rapidez. As autoridades acionaram o grupo de elite da Marinha da Tailândia, a Polícia Nacional e diversas equipes especializadas em salvamento. Moradores da região também se voluntariaram para ajudar. Nas primeiras inspeções, foram encontradas pegadas em uma das câmaras internas, mas não havia outros indícios que confirmassem se os garotos ainda estavam vivos. Nas profundezas de Tham Luang, os javalis selvagens enfrentavam uma situação crítica. A chuva já caía há alguns dias, e toda aquela água que descia pela montanha precisava escoar para algum lugar. Esse destino foi justamente a caverna, que começava a se inundar rapidamente. Segundo os relatos iniciais dos garotos, eles foram pegos de surpresa por uma enxurrada repentina. Precisavam sair dali, mas não havia saída segura. A única opção foi se aprofundar ainda mais nos túneis da caverna. Os javalis selvagens acabaram encurralados em uma pequena elevação de rocha, localizada a cerca de 4 quilômetros da entrada da caverna. O local ficava após um trecho geralmente seco, que já estava completamente tomado pela água. Envolvidos pela escuridão e presos dentro de uma montanha implacável, os garotos e seu treinador perderam a noção das horas. O medo, talvez até o pânico, provavelmente os teria dominado. Ainda assim, o grupo manteve o foco em sobreviver. Usaram pedras para escavar uma cavidade de 5 metros, onde pudessem permanecer juntos e conservar o calor humano. O treinador Ake, que havia sido monge anteriormente, ensinou aos meninos técnicas de meditação para manterem a calma e reduzirem o consumo de oxigênio. Ele também os orientou a ficarem imóveis, a fim de economizar energia. Apesar das dificuldades, algumas condições excepcionais ajudaram o grupo. Sem alimentos, conseguiam se manter com a água potável que escorria pelas paredes da caverna. Tinham lanternas para enfrentar a escuridão e o ar ainda circulava,
graças à estrutura porosa das rochas. As condições básicas para resistir estavam presentes e, acima de tudo, os javalis selvagens tinham uns aos outros. Restava agora o mais desafiador: esperar por um resgate. Os resgatistas sabiam que os meninos da equipe de futebol, javalis selvagens, estavam em algum ponto dos labirintos estreitos de Tham Luang. Mas onde? Exatamente. E de que forma eles conseguiriam alcançá-los? Explorar o interior da caverna era uma tarefa extremamente complexa. Grande parte dos mergulhadores da marinha possuía pouca prática em ambientes subterrâneos. Para piorar, o clima não ajudava. Chuvas intensas seguiam elevando o nível da água, alagando galerias e bloqueando o acesso a diversas partes do sistema. Engenheiros se esforçavam para drenar a água da caverna com bombas, mas no início enfrentaram inúmeros obstáculos técnicos. Vários grupos chegaram trazendo todo tipo de ferramenta, desde bombas pequenas e mangueiras até facas e pás, mas quase nada se mostrava eficaz. Em uma tentativa alternativa, procuraram perfurar as encostas da montanha em busca de passagens naturais que levassem ao interior. Também utilizaram drones com sensores térmicos na tentativa de detectar sinais dos garotos. As equipes de resgate começaram então a conversar com os moradores locais. Soldados tailandeses localizaram um dos jogadores que não havia participado da expedição. Ele mencionou um ponto que o grupo costumava visitar: um local conhecido como Praia Pattaya. Será que era lá que os 12 meninos e o treinador estavam abrigados? Enquanto a intensa operação de resgate se desenrolava, um grupo silencioso permanecia em vigília na entrada da caverna. Eram os familiares dos meninos, reunidos em oração e esperança. Entre eles estava Thum Kantawong, madrinha do treinador Aki. Diariamente, ela subia até a montanha levando flores, velas e incenso. Era uma forma de demonstrar respeito ao espírito guardião da caverna. Pedi que ele cuidasse dos garotos, disse ela. Com o passar dos dias, o grupo foi se ampliando, recebendo professores das escolas onde os javalis selvagens estudavam. Queríamos estar ali para sermos os primeiros a recebê-los quando saíssem, disse Ampin Saenta, diretora escolar. Ela revelou ter uma ligação tão próxima com um dos garotos, Adu, que o considera quase como um filho, chamando-se de mãe professora. Colegas de escola dos meninos também se mobilizaram, oravam em conjunto, entoavam músicas de incentivo diante da caverna, faziam origamis e deixavam mensagens de apoio em murais escolares. A comunidade local se envolveu profundamente, oferecendo doações de alimentos e recursos financeiros às famílias dos garotos e do treinador. Esse espírito coletivo logo se espalhou, acompanhando a repercussão nacional da história. Voluntários de diferentes regiões da Tailândia começaram a chegar, enquanto as redes sociais se enchiam de palavras de encorajamento e solidariedade. E tudo isso era apenas o começo. O caso estava prestes a ganhar proporções ainda maiores. O maior torneio masculino das seleções de futebol do planeta, a Copa do Mundo da FIFA 2018, que estava acontecendo na Rússia, também acompanhavam apreensivos o tenso resgate do time de futebol Javalis Selvagens na Tailândia. O drama do resgate dos meninos presos na caverna acontecia entre o final de junho e o início de julho. Muitos jogadores de futebol, incluindo o Neymar, enviaram mensagens de apoio e esperança aos meninos presos na caverna da Tailândia e seus familiares. O caso dos meninos na caverna foi um evento muito divulgado na mídia e acompanhado por pessoas em todo o globo, inclusive durante a Copa do Mundo. Além de Neymar, jogadores das seleções da Inglaterra e Suécia também enviaram mensagens aos meninos. As mensagens foram divulgadas por diversas mídias e nas redes sociais, demonstrando apoio e desejando que os meninos fossem resgatados com segurança. Estas mensagens de apoio buscavam confortar as crianças e seus familiares durante o período de angústia e incerteza. A situação do resgate comoveu o mundo e a solidariedade de atletas e pessoas de diversas partes do globo eram fundamentais naquele momento.
A FIFA chegou a convidar os meninos e o técnico para a final da Copa do Mundo na Rússia. Mas o resgate dos 12 meninos e seu treinador ainda estava longe de acabar. Com o passar dos dias e a percepção de que a missão seria extremamente complexa, mais profissionais se integraram à operação. Alguns atuavam como voluntários, outros foram convocados diretamente pelas autoridades tailandesas. Os primeiros especialistas internacionais a se juntar aos esforços de resgate chegaram no dia 28 de junho. Entre eles, estavam membros da Força Aérea dos Estados Unidos e mergulhadores experientes em cavernas vindos do Reino Unido, Bélgica, Austrália, países escandinavos e diversas outras nações. Nos dias seguintes, esses especialistas, ao lado dos mergulhadores tailandeses, enfrentaram condições desafiadoras. Precisavam nadar contra fortes correntes, sendo muitas vezes arrastados para fora pela força da água que continuava subindo. No domingo 1º de julho, uma semana após o desaparecimento do grupo, as equipes conseguiram progredir. Chegaram a uma grande galeria que mais tarde ficou conhecida como Câmara 3, transformada em ponto estratégico para as operações subaquáticas. Coincidentemente, naquela data, era o aniversário de Note, um dos jovens do time. Ainda assim, não havia sinal dos garotos. Na segunda-feira, conseguiram alcançar a chamada Praia Pattaya, mas o local estava vazio. John Volanten e Rick Stanton vinham explorando os corredores apertados e enlameados da caverna há vários dias, em busca de qualquer indício de sobreviventes. Sem desistir, continuaram avançando na escuridão. Foi então que algumas centenas de metros adiante encontraram um bolsão de ar. Em cada câmara com ar nós subíamos, chamávamos por eles e tentávamos sentir o cheiro, contou John. Esse é um procedimento comum em missões de resgate como essa. Sentimos o cheiro das crianças antes mesmo de vê-las ou escutá-las. Pouco depois, a lanterna de John revelou algo impressionante. Os garotos emergiram da escuridão e se aproximaram da margem onde os mergulhadores estavam. Rick começou a contar enquanto John perguntava com voz alta e ansiosa. "Falta mais alguém?" "Não, todos aqui!" respondeu um menino em inglês. "Ótimo, perfeito!" reagiu um dos mergulhadores com entusiasmo. Rick mal pôde acreditar no que seus olhos viam. Ao lado de John, exclamou. "Eles estão todos com vida." Os javalis selvagens haviam finalmente sido localizados. Os 2 mergulhadores permaneceram por alguns momentos com o grupo, tentando confortá-los e levantar o ânimo. Antes de partir, deixaram lanternas com os meninos e prometeram retornar em breve trazendo alimentos. O instante em que os 2 mergulhadores britânicos localizaram os garotos presos na caverna foi registrado em vídeo e rapidamente compartilhado na internet. A partir dali, o mundo inteiro passou a acompanhar, com expectativa, os esforços para retirá-los com segurança. Após dias de angústia, os familiares dos javalis selvagens ficaram aliviados ao saberem que seus filhos estavam vivos. Embora visivelmente mais magros, os meninos apresentavam boas condições físicas. Um médico das Forças Armadas e mergulhadores da Marinha da Tailândia se juntaram ao grupo e permaneceram ao lado deles dentro da caverna. Após 9 dias imersos na escuridão, os garotos voltaram a ter esperança. Também puderam se alimentar e pediram pad krapao, um prato tradicional tailandês feito com arroz, carne frita, manjericão e ovos. Contudo, por recomendação médica, eles começaram com uma dieta leve, à base de líquidos e água enriquecida com vitaminas. Outro integrante do time, Dom, também chegou a comemorar seu aniversário ainda dentro da caverna. Enquanto isso, por vários dias, as equipes de resgate se empenhavam para encontrar uma maneira segura de tirá-los de lá, pois haviam meninos que sequer sabiam nadar. Um complexo de cavernas inundadas, com 4 quilômetros de túneis estreitos e escuros, onde até mesmo profissionais experientes enfrentavam grandes desafios para se locomover. A previsão do tempo ainda marcava chuva nos próximos dias subsequentes.
A localização dos garotos presos nas profundezas da caverna lançou a pequena cidade de Mae Sai aos holofotes da mídia global. Em poucas horas, repórteres de diversos países se dirigiram à região onde fica a caverna, e mais voluntários especializados em resgate, vindos de várias partes do mundo, também continuavam chegando. Uma espécie de cidade improvisada surgiu na zona rural próxima à entrada da caverna. Diversas tendas foram montadas, algumas pela equipe da cozinha real tailandesa, e passaram a distribuir gratuitamente refeições como macarrão, arroz com frango, bebidas e até sorvetes. Nenhuma função era vista como menos importante. Com os banheiros do estacionamento em condições precárias e sobrecarregados, voluntários se ofereceram para fazer a limpeza. Motoristas ajudavam oferecendo transporte gratuito para quem precisava subir ou descer a montanha. Como os socorristas voltavam cobertos de lama, uma lavanderia local se prontificou a lavar seus uniformes todas as noites. O ambiente era de solidariedade e colaboração. Mas então, uma tragédia abalou a todos. Saman Gunan, ex-mergulhador da Marinha Tailandesa, foi um dos voluntários que se apressaram para auxiliar nas operações de resgate. No dia 6 de julho, durante uma missão rotineira de transporte de cilindros de oxigênio para o grupo preso na caverna, Saman perdeu a consciência após ficar sem ar. Seu companheiro de mergulho conseguiu retirá-lo da água e tentou reanimá-lo, mas os esforços não foram suficientes. Saman partiu aos 38 anos. O velório ocorreu no dia seguinte, com cerimônias conduzidas por monges budistas, que entoaram preces e acenderam incensos em sua homenagem. A esposa de Saman Gunan disse estas palavras cheia de emoção: "Você sempre estará comigo. Não existe ninguém como você. Te amarei para sempre." Saman recebeu a construção de uma estátua em sua homenagem no parque em Mae Sai. A mãe de Note, um dos 12 garotos, desabafou com um amigo. A marinha o preparou por tanto tempo, ele era tão resistente e ainda assim não suportou. E meu filho, que nunca mergulhou, o que será dele? Além da preocupação com os perigos do resgate, havia outro fator alarmante. Mesmo com os esforços para repor o ar na caverna, os níveis de oxigênio haviam caído para 15%, bem abaixo do normal de 21%. A urgência aumentava. As equipes sabiam que o tempo era limitado. 3 estratégias principais foram consideradas: ensinar os meninos a mergulhar pelos túneis alagados, uma alternativa extremamente arriscada, vista como último recurso, bombear a água e esperar o recuo natural da cheia, o que poderia levar até 4 meses. Encontrar ou escavar uma nova rota de acesso até o grupo. Mergulhadores começaram a testar métodos com crianças da comunidade local, simulando em piscina a melhor forma de conduzir os garotos submersos com segurança. Enquanto isso, outras alternativas foram analisadas. Uma delas foi a oferta de um mini submarino desenvolvido por engenheiros da equipe de Elon Musk, mas acabou sendo descartada por não se adequar ao terreno estreito e sinuoso da caverna. Mesmo tarefas aparentemente simples, como levar oxigênio ou instalar linhas de comunicação, se tornaram obstáculos enormes devido ao formato labiríntico do local. No dia 6 de julho, uma linha de suprimento de ar foi finalmente estabelecida. A comunicação com as famílias começou por meio de cartas escritas pelos garotos, divulgadas pela Marinha Tailandesa. As mensagens eram comoventes, acompanhadas de desenhos de rostos sorridentes e orações. Os meninos diziam repetidamente que amavam os pais e pediam que não se preocupassem. Também mencionaram os pratos que sonhavam em comer, como frango frito e torresmo. Um deles fez até uma brincadeira, pedindo à professora que pegasse leve nas tarefas escolares. O treinador, por sua vez, escreveu uma carta pedindo desculpas aos pais dos garotos. A resposta foi comovente. Nenhuma acusação, apenas palavras de apoio. Treinador Aki, sou muito grato por cuidar dos nossos filhos e mantê-los em segurança, escreveu um dos familiares. E nesta mesma data, 6 de julho, a seleção brasileira se despedia da Copa do Mundo,
diante da Bélgica por 2-1. Que fase! Já no domingo 8 de julho, completavam-se 2 semanas desde que os javalis selvagens haviam entrado na caverna. De forma inesperada, as autoridades da Tailândia anunciaram que o resgate começaria imediatamente. Não haverá momento melhor do que este para agir, declarou Narongsak, responsável por coordenar a missão. Jornalistas e voluntários foram retirados da área próxima à caverna, e logo um sentimento de expectativa ultrapassou os limites do local, ecoando em todo o mundo. Mas por que a decisão tão repentina? Após dias de chuva contínua em Mae Sai, o clima finalmente deu uma trégua, oferecendo à equipe de resgate uma oportunidade rara. Além disso, moradores da região alertaram a Marinha de que anualmente, por volta de 10 de julho, o sistema de cavernas de Tham Luang costuma ficar totalmente submerso. Era o momento certo, ou talvez o único. Assim teve início o que seria mais tarde descrito como um esforço quase impossível, envolvendo cerca de 100 mergulhadores, entre tailandeses e especialistas internacionais. Os especialistas dividiram o resgate em 2 fases distintas. A parte mais desafiadora era o trajeto entre o local elevado onde os garotos se abrigavam e a chamada Câmara 3. Por esse caminho, os mergulhadores avançavam por horas através de águas escuras e geladas, guiando-se por cordas fixadas ao longo do percurso. Em certos trechos, o espaço era tão estreito que apenas uma pessoa podia passar de cada vez. Cada criança foi acoplada a um mergulhador e equipada com uma máscara facial completa, que assegurava a respiração contínua. Um segundo mergulhador acompanhava a dupla durante todo o deslocamento. Um cilindro de oxigênio era amarrado à frente de cada garoto. John, o britânico responsável por encontrar o grupo, improvisou com uma sacola plástica para transportar o equipamento, facilitando a movimentação em áreas com obstáculos. Nos trechos mais estreitos, os socorristas precisavam soltar os cilindros de ar comprimido para atravessar, puxando as crianças cuidadosamente depois. Se para profissionais experientes o caminho já era assustador, imagine para crianças que sequer sabiam nadar. Segundo o governo da Tailândia, os meninos e o treinador receberam apenas remédios calmantes para ajudar a relaxar. No entanto, algumas fontes relataram que todos eles estavam fortemente sedados e apenas parcialmente conscientes durante o deslocamento para evitar crises de pânico. Ao alcançarem a Câmara 3, começava a segunda parte da missão, que também exigia várias horas. Cada um dos garotos era colocado sobre uma maca e levado por ao menos 5 membros da equipe de resgate. Em determinado ponto, foi necessário posicionar a maca sobre uma balsa improvisada e puxá-la através de uma área alagada. Foi necessário içar os garotos para levá-los morro acima. Em trechos de terreno acidentado, os socorristas formaram uma espécie de corrente humana, repassando-os de mão em mão. Em outros pontos, os meninos foram deslizados sobre tubos com água corrente, facilitando o transporte. Para o mergulhador Karadzik, a operação foi marcada por um nível altíssimo de estresse. Alocado em um ponto intermediário da caverna, sua função era reabastecer os tanques de oxigênio e orientar os colegas pelos corredores submersos. Ele conta com nitidez o momento de tensão ao ver surgir o primeiro garoto. Não sabia se era alguém ferido, um corpo ou uma criança viva, disse ele. Mas quando percebi que estava bem e respirando, foi um alívio imenso. 1 a 1, os integrantes dos javalis selvagens foram resgatados da escuridão da caverna. Assim que saíam, recebiam oxigênio e eram imediatamente transportados por ambulância até um hospital em Chiang Rai. O resgate foi realizado em 3 fases distribuídas ao longo de 3 dias, já que a equipe precisava de tempo entre uma missão e outra para recarregar os cilindros de ar comprimido usados durante a operação. Enquanto isso, na Guatemala, América Central, voluntários e as equipes do governo ainda faziam o possível para limpar o rastro de destruição da erupção vulcânica do Monte Fuego, que ceifou cerca de 190 vidas
e deixou centenas de desaparecidos e milhares de feridos, destruindo comunidades inteiras. Acontecimento marcante que também ocorreu em 2018 entre os meses de junho e julho. Lamentável. De volta na caverna, a tensão era constante. Quando os últimos meninos e o técnico finalmente deixaram o interior da caverna, o nível da água voltava a subir rapidamente e alcançando até 30 centímetros por hora, conforme relatou o militar Supachai. Era o dia 10 de julho, uma terça-feira, apontada pelos habitantes locais como o momento em que a caverna estaria completamente tomada pelas águas. Mas, mesmo com a saída dos garotos, ainda havia profissionais dentro de Tham Luang, médicos, mergulhadores e o renomado Richard Harris, especialista em medicina subaquática. Eles emergiram pouco depois da retirada do último menino. Foi nesse instante que o sistema de drenagem parou de funcionar. Alguns alegam que apresentou falha técnica. Outros, que foi desligado intencionalmente. Com o colapso do bombeamento, a água voltou a invadir os túneis da caverna, obrigando os trabalhadores que ainda atuavam na limpeza do local a escaparem com urgência. O que parecia impossível havia se concretizado. Após 2 semanas de incerteza dentro de um labirinto submerso, os garotos e o treinador estavam finalmente a salvo. Em Chiang Rai, uma verdadeira celebração tomou conta das ruas próximas ao hospital. Multidões vibravam ao redor das ambulâncias, e motoristas acionavam as buzinas em sinal de comemoração e alívio coletivo. As redes sociais na Tailândia foram rapidamente tomadas por mensagens de gratidão aos responsáveis pelo resgate, acompanhadas da hashtag Huya, o famoso brado da marinha tailandesa. O gesto se espalhou como símbolo de honra e reconhecimento à coragem das equipes envolvidas. Em diversos países, milhões de pessoas que acompanharam a saga com grande expectativa também comemoraram a salvação dos javalis selvagens. A notícia do desfecho positivo percorreu o planeta, provocando uma onda de alívio e celebração coletiva. Vestindo trajes hospitalares e usando máscaras, os garotos tailandeses sentaram-se em suas camas e acenaram para as câmeras. Apesar da longa espera, seus pais não puderam abraçá-los de imediato. Os familiares acompanharam tudo através de uma janela, emocionados, com alguns chorando de alívio ao ver os filhos bem. As autoridades explicaram que os meninos precisariam cumprir um período de quarentena para evitar qualquer risco de contaminação. O período da quarentena impediu que os meninos e o treinador pudessem acompanhar o jogo final da Copa do Mundo na Rússia entre França e Croácia, que sagrou a seleção francesa como a vencedora do título mundial de futebol em 15 de julho de 2018, por 4-2, no estádio Luzhniki, Moscou. Durante a internação, os jovens e o treinador passaram por diversos exames médicos. No início, o uso de vendas nos olhos foi necessário, já que após 2 semanas no escuro, eles não conseguiam suportar a intensidade da luz. Profissionais do hospital relataram que alguns dos garotos apresentavam leves infecções nos pulmões e nos olhos, sendo necessário o uso de antibióticos. Fora esses casos, o grupo demonstrava sinais positivos de recuperação. Muitos temeram que o destino dos javalis selvagens desaparecidos fosse terminar em tragédia. No entanto, a história tomou outro rumo, transformou-se em um símbolo de esperança, resistência e reencontro entre pais e filhos. É também um relato sobre pessoas comuns, vindas de diferentes partes do mundo, que se reuniram em uma remota cidade do norte da Tailândia com um objetivo em comum: resgatar 12 jovens e seu treinador. Em relação aos javalis selvagens e ao técnico Aki, estava previsto que todos raspassem os cabelos para passarem um período em um monastério. É para garantir proteção a eles, afirmou o avô de um dos garotos. Ao final da quarentena, assim o fizeram. Mas antes disso, para os meninos e o treinador, o foco principal ao saírem do hospital foi o reencontro com seus familiares. Afinal, o jovem Sompianjai ainda tinha um aniversário de 17 anos para comemorar,
e seus pais já haviam organizado uma nova celebração, que dessa vez aconteceu de forma ainda mais especial. A região da caverna foi transformada em um memorial interativo e destino turístico estruturado, com museu, trilhas acessíveis, rigoroso controle de visitantes e inclusão progressiva de câmaras da caverna. Isso combina segurança, respeito à memória do resgate e preservação ambiental, com potencial de relevância internacional a longo prazo. Em memória de Samangunam. Obrigado. Deixa seu like e se inscreva no canal. Para quem desejar continuar, ainda não acabou. Assista o resumo final depois do aviso. Um aviso importante. As cavernas apresentam diversos perigos. Nunca entre em uma caverna sem guia, especialmente se não estiver familiarizado com o local e estar preparado para situações inesperadas. Cuidado. Resumo final. Os meninos e o treinador ficaram isolados e sem comida por 9 dias. Em 2 de julho, mergulhadores encontraram o grupo. O resgate só teve início em 8 de julho. O resgate durou 3 dias. Cada garoto foi conduzido por pelo menos 2 mergulhadores e usou máscara facial de oxigênio durante o percurso até a entrada da caverna, que durava 6 horas. Os resgatados foram levados de helicóptero ao hospital, onde ficaram em quarentena e observação. A equipe treinou em piscina com crianças da mesma estatura e peso. Os meninos tomaram tranquilizantes e usaram macas para o transporte. Nas datas 8 e 9 de julho, resgataram 4 meninos de cada dia, e no dia 10, resgataram mais 4 garotos e o treinador, finalizando enfim o resgate. Duampet Promtep, também conhecido como Dom, faleceu em 14 de fevereiro de 2023, aos 17 anos, no Kettering General Hospital, na Inglaterra. Ele foi o capitão do time de futebol Javalis Selvagens. Ele havia sido encontrado inconsciente no dormitório da academia de futebol em que estudava, na Inglaterra, e foi levado ao hospital, onde infelizmente não resistiu. Apesar da imprensa britânica mencionar uma lesão na cabeça, a polícia local informou que o óbito não foi considerado suspeito. O vulcão Fuego da Guatemala houve nova erupção posterior à de 2018, incluindo eventos marcantes em março e início de junho de 2025. Hoje, o vulcão está ativo e com atividade moderada, acompanhado constantemente por autoridades locais. A seleção brasileira de futebol, apesar de um início promissor na Copa do Mundo, no Catar em 2022, que chegou até as quartas de finais, mas acabou cedendo o empate para a Croácia na prorrogação e perdeu na disputa de pênaltis por 4-2, dando o adeus ao Mundial. Atualmente, já classificada para o próximo Mundial que será disputado na América do Norte em 2026, vai mais uma vez jogar pela conquista do 6º título. Desejamos que tenha sucesso.